A palavra sagrada para o reavivamento matinal. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. E a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois obras de poder, depois dons de curar, socorros, administrações, vários tipos de língua. Atos capítulo 20, versículo 28. Olhai por vós mesmos e por todo o rebanho, no meio do qual o Espírito Santo vos pôs, por supervisores, para apacentar a igreja de Deus, a qual ele adquiriu com seu próprio sangue. Na Igreja Universal há apenas um ofício, o apostolado. Paulo refere-se a esse ofício em Romanos, capítulo 1, versículo 5, onde diz que recebeu graça e apostolado para a obediência da fé entre todos os gentios pelo seu nome. Apenas os apóstolos têm a posição e o direito de designar presbíteros nas igrejas locais. É importante vermos isso a fim de que abandonemos a hierarquia e qualquer tipo de organização. No Novo Testamento, vemos a maneira de Deus estabelecer as igrejas e de as manter. A maneira de Deus é que na Igreja Universal há um só ofício, o apostolado. Esse apostolado dá aos apóstolos a posição e o direito de designar presbíteros para a administração das igrejas locais. Leitura de hoje. Atos, capítulo 14, versículo 23, diz que os apóstolos tinham designado presbíteros em cada igreja. Em Tito, capítulo 1, versículo 5, Paulo diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que comecei e que restam, bem como constituísses presbíteros em cada cidade, conforme te ordenei. Queremos enfatizar que em cada cidade, neste versículo, quando comparado com em cada igreja, em Atos 14, 23, indica que a jurisdição de uma igreja local é a jurisdição da cidade em que se encontra e também que em uma cidade só deve haver uma igreja. Estabelecer presbíteros em cada cidade é estabelecer presbíteros em cada igreja. Na igreja, determinados irmãos servem como presbíteros. Na primeira igreja local, a igreja em Jerusalém, haviam presbíteros que cuidavam do governo da igreja. Por fim, foram designados presbíteros em cada igreja. Assim, havia presbíteros na igreja em Éfeso. O Novo Testamento revela que os presbíteros não eram eleitos por votação nas suas congregações, mas eram designados pelos apóstolos, segundo a sua maturidade em vida, e eram encarregados pelos apóstolos de cuidar da liderança e do apacentamento nas igrejas. Os presbíteros têm a responsabilidade de apacentar a igreja local. A igreja local é como um rebanho e os presbíteros são como pastores que apacentam o rebanho, cuidando da situação do rebanho e suprindo as suas necessidades. Em Atos capítulo 20, versículo 28, Paulo incumbe os presbíteros da igreja em Éfeso de apacentar a igreja de Deus. A principal responsabilidade dos presbíteros como supervisores não é dominar, mas apacentar, cuidar de maneira terna e toda inclusiva do rebanho, a igreja de Deus. Conforme mostra 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2,
Os presbíteros não são dominadores, mas pastores. É um cuidado adequado dado ao rebanho. O rebanho tem de receber cuidado, de ser protegido, guiado na direção correta e levado ao lugar onde possa comer e beber. Isso é apacentar. No capítulo 5, versículo 2, Pedro não diz aos presbíteros para apacentar o seu próprio rebanho, mas os incumbe de apacentar o rebanho de Deus. Portanto, os presbíteros não devem considerar que a igreja onde são líderes lhes pertence. A igreja é a igreja de Cristo, a igreja de Deus e a igreja dos santos. Porém, a igreja não é a igreja dos apóstolos, nem a igreja dos presbíteros. Porque a igreja é composta pelos santos, é a igreja dos santos. Porque a igreja foi redimida por Cristo, é a igreja de Cristo. Porque a igreja foi regenerada por Deus, é a igreja de Deus.